Fala pessoal, sou o Sileguinho no canal SilegaDev e esse é mais um vídeo da nossa playlist de como fazer um CRUD MVC com PHP orientado a objetos e Bootstrap. E antes de mais nada eu já peço que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. Bom, e no último vídeo a gente desenvolveu todo o processo de deleção dos dados no nosso banco de dados, onde a gente tem no nosso DAO um método chamado delete, que vai receber como parâmetro o ID, o código do produto que a gente quer deletar, e ele vai fazer toda a lógica de deletar os dados no banco. E no nosso controller a gente tem um método chamado delete também, que vai receber como parâmetro o ID que a gente vai passar pro delete do DAO. Então o ID que a gente recebe no método do controller delete, a gente chama o DAO e passa esse mesmo ID para ele executar a deleção. E da onde que vem esse ID? Na nossa list products, quando a gente clica no botão de deletar, a gente está redirecionando para index.php, passando como parâmetro get o nosso item code, que é o código do item, que é o ID do item que a gente quer deletar. Então a gente direciona para o nosso index.php, verifica se esse getID realmente existe e chama o método do controller delete passando esse ID como parâmetro. O método delete do controller vai chamar o método delete do DAO, que vai fazer toda a deleção pra gente. E se você não entendeu o que está acontecendo aqui, vai lá, assista o último vídeo para você ficar por dentro de toda essa situação. E hoje a gente vai desenvolver a nossa view Edit Products, que é a view responsável por editar os produtos, que vai ser um formulário igual ao Insert Products, só que vai ser para fazer edição. Bom, e eu também fiz uma alteração aqui no List Products, que é no nosso botão de editar. Que o nosso botão de editar, quando a gente clicar no nosso botão de editar, ele vai redirecionar para view Edit Products e passando como parâmetro get na URL o ID do código que a gente quer editar, porque a gente vai precisar desse ID, desse código do produto, para saber qual produto no banco de dados a gente quer fazer o update. Bom, então bora botar a mão na massa. Aqui na Edit Products, que é a nossa view, eu vou começar com aquele bom e velho HTML, mudar a linguagem dele para PTBR e mudar o título do documento para editar produto. Bom, e como é de lei, a gente tem que importar o nosso cabeçalho aqui, a nossa navbar. Então vou simplesmente copiar e colar de outro arquivo aqui, vir aqui no Edit Products e colar. E também preciso linkar os arquivos do Bootstrap. Então vou copiar o link aqui do CSS, vou colar lá no Edit Products e também vou copiar o do JavaScript, o script nosso aqui do Bootstrap. E vou colar lá também no nosso Edit Products no final do body. Bom, feito isso, agora é só começar a desenvolver. Aqui eu vou começar com um container do Bootstrap para centralizar tudo. E dentro desse container eu vou ter uma linha com margem top de 5. Então, mt-5. Dentro dessa linha eu vou ter uma coluna. Então, ponto .col com 6 de espaço e um offset de 3. Então, offset de 3 dos dois lados. Agora dentro dessa coluna eu vou criar o nosso card. Então ponto card, que é o nosso componente do Bootstrap, com margem top de 5 também. Então mt-5. Dentro do nosso card a gente tem o card header e o card body. Então card header, que é o cabeçalho do nosso card, e a gente tem o card body, que é o corpo do nosso card, que vai ser onde vai ficar o nosso formulário. Dentro do card header a gente vai ter um H2 escrito editar produto, e dentro do nosso card body
que é o corpo do nosso card, a gente vai começar a desenvolver o nosso formulário. Então, form, o action a gente vai colocar depois, no próximo vídeo, e o método dele eu já vou deixar post, que vai ser o método post que a gente vai utilizar. Bom, dentro do nosso form, a gente vai ter o nosso input group, né? Igual no outro formulário, igual no formulário de insert, que é um componente do Bootstrap, o input group. Então, input group com um margin bottom de 3, que é padrão também, mb-3, que é o margin bottom de 3. E dentro do nosso input group eu vou ter um span com a classe input group text. Então, input group text. E aqui eu vou colocar code, que vai ser o código do produto. E aqui logo embaixo eu vou ter um input, que tem que ser do type number, já que o nosso código é um número. E ele precisa ser read only. Por que read only? Porque o nosso código a gente não atualiza, a gente não edita o código do nosso produto. A partir do momento que a gente inseriu esse código no produto, no banco de dados, ele vai ser esse código para sempre, porque ele é uma chave primária. Chave primária do banco de dados a gente não edita. Bom, aqui eu vou colocar a classe form control no nosso input e um name para ele, que vai ser code update, para quando a gente for manipular lá no nosso DAO, a gente conseguir fazer todo o acesso das classes. O nosso DAO não, né? No nosso index.php, que é para onde a gente vai redirecionar esse formulário. Aqui, feito isso, a gente já tem um input. Só basta a gente copiar e colar para fazer os outros. Então, Ctrl V, aqui em vez de ser code, vai ser nome, que é o nome do nosso produto. E o tipo dele não vai ser number, vai ser text. E ele não vai ser read only, né? Porque o nome do nosso produto a gente quer editar, a gente quer atualizar no banco, então ele não pode ser read only. Vou colar de novo aqui. Vou colocar nossa descrição. Descrição. Vai ser do tipo text também. E o nome vai ser desk update. E eu esqueci de mudar o nome do nosso nome aqui. Então o name dele vai ser name update também. E aqui no descrição também não pode ser read only, porque a gente quer editar, a gente quer atualizar no banco a descrição. Copiar e colar de novo aqui. Mudar para preço. Preço vai ser um tipo number com step, para a gente conseguir manipular o centavo de 0.01. E o nome vai ser price update. E aqui a gente também vai remover o read only, porque a gente também quer editar o preço do nosso produto. Aqui agora vai ser a nossa quantidade. Então, quantidade vai ser do tipo number. O name dela vai ser amount, vai ser a quantidade atualizada. E também não vai ser read only. Feito isso, agora a gente só precisa fazer o nosso botão de enviar. E para isso eu vou fazer uma bela de uma gambiarra aqui com o Bootstrap. Eu vou criar uma linha e vou colocar aqui o nosso botão com a classe btn espaço btn traço success com o tipo de submit. Então type submit para ele enviar. Então editar produto. Feito isso, a gente já pode abrir e ver como está ficando. Abrindo aqui, o nosso formulário já tomou forma, já está com todos os campos aqui, o código, o nome do nosso produto, a descrição, o preço e a quantidade e o botão de editar produto. Agora o que a gente precisa fazer?
com base no ID do produto que está vindo como get aqui na URL, que é, por exemplo, eu cliquei no produto 10. Vamos voltar a página aqui, ó. Eu cliquei no produto do código 10, que é o sabonete, ou no código celular. Vamos mudar aqui, celular. Quando eu clicar, ele vai passar o ID do produto como get, e eu preciso trazer as informações que está no banco desse produto e já preencher os inputs aqui. Por quê? Porque a gente quer editar, então ele já tem que vir pré-preenchido para a gente somente alterar aquilo que a gente quer. Então vamos fazer toda essa lógica. Abrindo aqui o Edit Products, já está tudo feito. Só deixa eu fazer aquela gambiarra que a gente estava fazendo aqui no ROI, no Style Overflow X Hiding, para ele não ficar aumentando o tamanho da tela e não ficar dando scroll lateral. Agora a gente precisa fazer aquela lógica de buscar os dados do banco com base no ID que está vindo como get do nosso list de products que a gente apertou no botão de editar do produto e fazer a busca com base naquele ID. Então aqui no nosso DAO, que é, né, onde a gente faz toda a comunicação com o banco de dados, eu vou criar um método chamado read for ID. Então public function read for ID, que é ler por ID, o código, tanto faz o nome que você queira colocar aí. Então aqui o read for ID vai ser a mesma coisa que o nosso read, só vai mudar que ele vai fazer uma busca de um produto só com base em um código, em um ID do produto. Então aqui a gente pode simplesmente copiar e colar, colocar aqui o where, né, na nossa consulta SQL, code for igual a ID. E aqui, em vez de ser products, ele não vai retornar produtos para a gente, ele vai retornar dado para a gente de um produto só. Então, product. Então aqui o que eu vou fazer? Ele vai fazer a conexão com o banco, vai executar a nossa SQL aqui e ele vai verificar se tem mais linhas vindo do banco, né? Se tem pelo menos uma linha vindo do banco. E se for verdadeiro, ele vai transformar em fat array, em um array associativo, que a gente não quer. Como é um dado só, como é de um produto só, a gente não precisa que ele venha como um array associativo. A gente precisa que ele venha como um array normal. Então, em vez de transformar ele de um array associativo, a gente vai simplesmente dar um fetch e transformar ele em um array normal. Porque o array associativo ele vai vir com um array dentro de outro array, com cada índice com os nomes dos produtos. A gente não precisa disso agora. A gente só precisa de um array normal. Então aqui a gente já tem o nosso método funcionando, onde ele tem a consulta SQL, ele se conecta com o banco e executa direto a nossa SQL, e que a gente não vai tratar aqui, não vai precisar tratar. E ele vai verificar se está vindo dados do banco. Se tiver, ele vai retornar um array para a gente, e se não tiver, ele vai retornar um array vazio. Agora a gente só precisa desenvolver esse método no nosso controller. Então, nosso controller, a gente vai vir aqui, public function, vou chamar de get for ID, passando como parâmetro um ID, né, que é o ID que a gente vai receber do nosso get, e a gente vai retornar os dados que está vindo do nosso DAO. Então, product x, product DAO, né? X, product DAO, que é o nosso DAO, seta read for ID, passando o ID que a gente está pegando como parâmetro. Então, isso ele vai retornar os dados do produto que a gente precisa especificamente. Então, agora a gente só precisa instanciar no nosso Edit Products o controller. Então eu vou vir aqui e já vou fazer a instância do nosso controller. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para não dar erro. Então aqui o nosso controller vai ser igual a new _barra app _barra
controller controller product. Aqui a gente já está fazendo a instância do nosso controller. E agora eu preciso verificar se existe o parâmetro get que está vindo pela URL. Então se existe, né, se é setado get ID. Então se existe o get ID, eu vou simplesmente chamar o nosso controller seta get for ID, passando o ID que está vindo como get para a gente aqui na URL, e isso ele vai retornar os dados do produto que a gente quer editar. Então a gente pode simplesmente vir aqui, chamar de product também, product, vai receber o retorno desses dados. Feito isso, agora a gente precisa colocar esse valor do produto em cada input. Então, aqui no input do código, o code, né? Vou colocar um value. Com base nele, eu vou abrir uma tag PHP aqui. E eu vou dar um echo em um valor que eu quero. Então, product na posição code, que é o dado que está vindo direto do banco de dados, que é o código do nosso produto. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para cada campo do input. Então vou copiar e colar aqui e simplesmente vou trocar, em vez de code, vai ser os campos que estão vindo direto do banco. Então aqui code vai ser nome, aqui vai ser descripcal, lembrando que tem que ser exatamente como está vindo do banco. Aqui vai ser preco, aqui vai ser quantidade. Então, quantidade. Feito isso, a gente já pegou os dados do banco e estamos jogando na tela, preenchendo cada valor do input, para o usuário visualizar os dados que ele quer editar e poder alterar. Então, vamos ver como ficou. Abrindo aqui, deu um erro, porque eu esqueci de importar o nosso autoload no arquivo que a gente está utilizando o controller. Então, para resolver isso, é fácil, é só a gente dar um require once no nosso controller. Então, vamos voltar para lá e dar um require once. Abrindo aqui o nosso edit products, eu vou vir aqui antes do nosso HTML e vou chamar o nosso autoload. Então, require once underline dir ponto o caminho do nosso autoload. Qual que é o caminho do nosso autoload? Vou colocar entre aspas aqui, ponto, vou colocar primeiro barra, né? Barra, ponto, barra, barra, vendor, barra, autoload.php. Aqui a gente já importou o nosso autoload. Agora vamos visualizar e ver se está funcionando. Atualizando aqui, já está tudo funcionando. A gente traz o nosso ID, o nosso código do produto, que a gente não consegue editar. Aqui a gente consegue manipular e mudar o nome do produto para o que a gente quiser. Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui a gente consegue mudar o preço e a quantidade. Feito isso, a nossa view Edit Products, que é a view que vai editar o produto, já está pronta. Bom, eu espero que você realmente tenha entendido, que tenha ficado fácil de você conseguir aplicar aí na sua casa. E para dar aquela fortalecida, eu peço que você deixe o like no vídeo, se você gostou, e se inscreva no canal.
Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo especificamente explicando alguma dúvida sua sobre o nosso CRUD. E se você também tem alguma ideia de vídeo para o meu canal, deixa aí nos comentários como sugestões. Valeu, falou, tamo junto!